Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ontem eu fui gravar o vídeo do estojo e do porta-higiene que eu tinha prometido, estojo duplo, e simplesmente não gravou. E aí eu parei nos 10 minutos, tava quase terminando essa fofurinha aqui, gente. Eu tava fazendo as caixinhas de leite já. E aí eu tentei fazer um parte 2, mas não deu certo porque não gravou nada. E aí eu pensei, não, uma peça que é tão rápida assim não compensa dividir em duas partes, não precisa, né? Eu vou ter que refazer isso aqui. Serviço bem feito é assim, se não ficou bom da primeira vez, a gente tem que fazer a segunda vez e até acertar. E aí meu filho chegou e me explicou que mesmo eu excluindo as, as mídias do celular, foto, vídeo e tal, ele tava indo pra lixeira, então lá ainda tava no celular, né? Então tava ocupando espaço, tava ocupando memória lá. E aí eu já excluí tudo, gente, porque fotos importantes, tá tudo no meu Instagram, tá nas minhas redes sociais, tem no TikTok também. E aí acabou que eu falei, não, vou excluir tudo isso, vou dar uma limpada nesse celular. Excluir tudo da memória também. Aí agora tá, eu vou gravar pra vocês, tá? Ó, a gente vai fazer hoje esse estojo duplo, tá? Que ele é um estojo escolar, mas também é uma necessaire. Ele é super... Isso aqui sim é uma peça multiuso, gente, tá? Ela serve pra muita coisa. Por exemplo, uma menina pode guardar maquiagem de um lado, separar as maquiagens com pincéis. Ah, desse lado eu vou deixar os pincéis, desse lado eu vou deixar as maquiagens e tal. Cabe muita coisa aqui dentro, tá? Ó, eu já ensinei a fazer o duplo. Esse aqui é o triplo, né? Com 3 zíperes. Esse aqui é o duplo, tá? Ó, olha que amorzinho. E esse kit, esse porta-higiene, tá? Aqui cabe toalhinha, escova e pasta tranquilamente, tá? E aqui, se a cliente quiser personalizar, a gente consegue colocar uma tag aqui, ou até aplicar filme de recorte, tá? Aqui e no estojo também. Então, são peças que você consegue personalizar depois. No caso do bordado, a gente vai fazer as tags, tá? Então, ó, kit estojo mais porta-higiene. Vamos lá, então? Eu vou baixar a câmera e hoje, se Deus quiser, não vai ter nenhum problema com relação à gravação. Vamos gravar isso. Vamos fazer esse vídeo pra vocês, né? Essa peça vende muito, meninas. Esse que eu fiz ontem eu já vendi, tá? E esse aqui tá encomendado já. Então, eu vou aproveitar essa estampa aqui pra vocês. Eu queria montar com a capivara, mas isso é indiferente, né? É irrelevante, porque o que eu quero passar pra vocês aqui é a montagem do estojo, tá? Vou tomar um chazinho aqui. Eu parei de tomar café há quase, acho que mais de 2 anos. Só que eu transferi o meu vício, agora é chá. Vamos ligar a máquina? Eu vou usar nessa peça, vou continuar usando a linha bege 18, tá, meninas? Eu gosto muito. Ó, eu fiz uma compra na Personal, eu não tô aqui fazendo comercial, gente, mas eu acho que o que é bom a gente divide. Eu amo comprar na Personal, eu compro na Personal, compro na Plásticos Ivone e compro na Carol Plásticos, tá? Basicamente, esses meus 3 fornecedores são esses, tá? O fornecedor de Ferraris eu parei de comprar, então não vou falar quem é, tá? Eu vou comprar em outro lugar agora, depois eu vejo, quando eu comprar, que eu avaliar as Ferraris e eu aprovar as Ferraris, eu passo pra vocês, tá? Eu comprei um valor que eu ganhei uma caixa de outlet de 1 quilo, tá? Eu ganhei 1 quilo de materiais. E veio PVC. Eu nunca usei PVC, meninas. Há um tempo atrás, uma amiga minha, Dara, falou assim, eu tô com um monte de sintético aqui que eu não vou usar mais. Você quer pra você? Eu falei, quero. Opa, é presente pra mim. Eu falei, quero, Daurinha, pode trazer. E ela trouxe uma caixa, e na caixa tinha os PVCs. E aí eu usei pra fazer uns estojos, ficou super legal, sabe? Então assim, comprar eu nunca comprei. E dessa vez eu ganhei também, olha. Ó, ele tem uma gravação bem linda, tá? Só que ele tem esse fundo aqui, ó, que eu não sei explicar pra vocês o que é. É uma mantinha, sabe? Ela não é como o sintético 08 que eu tô habituada a usar. Ó, o Doll, por exemplo, né? O Doll, ele tem fundo em malha, ó. Esse aqui eu já tô acostumada, tá? Pra peças maiores que vão carregar peso ou estrutura, com TNT, dependendo da peça eu coloco também o EVA. Mas pro estojinho eu vou usar só ele, tá? Não tem necessidade de estruturar com nada. Então, as medidas vão estar lá, tá? Mas como de costume, eu vou passar pra vocês aqui. Eu cortei. Esse daqui, como esse aqui tem 2 cores, eu cortei uma vez de 17 por 30 pra parte lisa. Eu cortei 2 vezes de 8 por 30 no PVC ou em qualquer outro material que você for usar, tá? Vamos testar junto esse PVC. A parte do zíper que eu falo, o corredorzinho do zíper, 4 por 30, ó, tá? Isso aqui vai ser aquele puxador. Se eu fosse fazer de doll, de duna, do sintético que eu tô acostumada a usar, o que eu faria? Eu faria um corte a fio, tá? Na medida já do puxadorzinho. Então, seriam 2 vezes
de 1,5 a 2 por 5. Duas vezes, vamos dizer, duas vezes de 2 por 5. Aqui, eu vou dar uma reforçada, por quê? Porque eu não gostei dele no corte a fio. Então, eu quero deixar ele mais firminho, mas também eu não quero que ele fique com a lateral aparecendo sem costura, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu cortei 6 por 13. Eu cortei 6 por 13. Aí, eu vou dobrar, ó. Eu acho o meio, tá? Aí, eu vou dobrar aqui, ó. E vou dobrar aqui e vou fazer assim. Como a gente tá acostumado a fazer, com tecido mesmo, né? Vamos começar por ele, então? Porque eu achei que não vai ficar legal ele sem aparecendo, né? Um corte a fio no PVC não fica legal. Eu acho que é até a questão mesmo da segurança do produto, né? Ele tem que se fazer um virado, tem que se fazer algo pra ficar mais reforçadinho, né? E o corpo não vai precisar porque ele já vai ser todo costurado. Ó. Aí eu costurei de um lado. Esse aqui é o tirante, tá? É o puxador, aquela parte que você segura pra puxar o zíper. Ó. Agora eu vou cortar no meio. Eu vou pegar esse daqui e vou fazer 2 puxadores, tá? Ó, 2 puxadores. Como eu tô costurando com a linha de nylon, eu vou dar uma seladinha, tá? Eu usei ontem meu isqueiro eu fiz bastante fralda bordada ontem à noite. Aí eu tirei o isqueiro do lugar, achei. Ó, ontem eu fiquei das 9 às 11 bordando fralda. Não consegui de dia, daí eu tive que ser à noite. Aí você vem lá naquela pontinha e sela, tá? Isso aqui vai ficar pra dentro, mas não custa nada, tá? Sempre que você estiver trabalhando com linha nylon 60, dê uma seladinha nas perninhas que ficam, tá? Pra quando você for trabalhar com ela, não acontecer nada de desfiar, nada. A outra linha que a gente tá acostumado a usar pra tecido não tem necessidade. Ó, tá prontinho os tirantezinhos, tá? Tem gente que chama tirante, tem gente que chama puxador. Ó, prontinho, tá? Agora a gente vai pra peça em si. Eu vou montar o corpo, tá? Como é estampado, eu vou olhar aqui o que eu quero que fique pra cima. Ó, ele não tem direção, ó. Tem deitadinho, tem pra cá, tem pra cima, mas assim eu achei que ficou uma estética legal. Então eu vou um pezinho de máquina. Eu vou unir as duas partes estampadas na parte lisa, tá? Essa parte lisa vai ser a base do estojo, a parte de baixo do estojo. Eu gosto bastante de fazer misturinha de lisa com estampado. Fica mais caprichado, fica mais bonito. Apesar que esse PVC aqui, ele ficaria lindo, só ele, né? Aí coloca um zíper, uma cor de zíper pra destacar bem. Ó, vamos lá, meninas, tá? Ó, vou unir direito com direito. Retrocesso. Um pezinho de máquina. Não puxa o sintético nunca, tá? O sintético, ele costuma ganhar vida quando é costurado. É por isso que quando a gente vai fazer bala maternidade, as bolsas de maternidade, a gente dá uma segurada nele no TNT. Além de reforçar, ele para a elasticidade, né? Ele vai ficar segurado, travado ali no TNT. Aqui não tem necessidade, tá? Mas sempre com cuidado de não esticar. Deixa que a máquina leve o seu sintético, tá? Eu vou fazer também, gente, peças com tecido, tá? Eu fui levar essa encomenda da Paula, lá da RN. A RN é a loja que eu compro meus tecidos aqui em Registro. Tecido, zíper, coisas mais voltadas para costura com tecido, né? E aí eu trouxe R2, porque eu vou fazer umas peças para vocês com tecido, tá? Ó, agora fazer a mesma coisa do outro lado, tá, meninas? Eu quero ver, ó, como que eu vou... Eu gostei assim, tá? Quando você for comprar tecido, se você... É que tem umas estampas que ganham a gente, né? Então não tem como você falar assim, ah, essa tem direção, eu não vou levar. Tem de estampa que eu olho que eu já fico doida. Mas opte sempre por estampa que não tem direção, porque você consegue aproveitar melhor, tá? O material. A estampa com direção, você fica ali com pouca possibilidade de cortar o tecido, né? Quando a estampa não tem direção, você consegue aproveitar melhor o tecido, tá? Pra fazer essas pecinhas assim menores, né? Ó, aí você costurou direito com direito, você vai lá e vai rebater, tá? Procura rebater bem retinho, sem pressa. Eu tô acostumada a usar minha máquina muito acelerada, mas
Deixa eu ver quanto que tá aqui. Ah, tá bem parado, tá no 11. Tá bem tranquilo. Porque senão eu esqueço que eu tô dando aula e acelero, porque eu gosto de acelerar. A minha filha, quando a máquina dela tava comigo, que ela ia usar depois de mim, ela falava, mãe do céu! Ela dava uma acelerada, o tecido dela ia longe. Porque ela gosta de usar mais leve também, né? A máquina. A minha filha fez a terapeuta, mas ela ama costurar, gente. Ela casou e a máquina ficou porque a minha não tinha chegado ainda, né? Tadinha. Quando eu falei pra ela, Luísa, minha máquina tá chegando, ela ficou quase doida de alegria. Não pela minha, mas pela dela que é pra casa dela. Ó, fizemos, tá, gente? Vocês já perceberam que eu falo bastante, né? Ó. Tá bonitinho isso aqui, tá? Agora a gente vai colocar zíper e forro, tá? Deixa eu afastar essa. Eu escolhi o azul, porque aqui a gente tem um tom de azul marinho, né? Ó. Eu podia escolher verde, eu podia escolher um azul claro, mas esse tom de verde eu não vou ter, né, aqui. E o azul super combina, vai destacar, vai ficar bonito, tá? A gente vai destacar o zíper, tá? Tá, meninas? Ó, vamos destacar o zíper. Ó. Direito do zíper com direito do material principal, a gente vai fazer uma costurinha de segurança, tá? Costurinha de segurança. Esse estojo aqui, gente, ele tem um visual maravilhoso, mas é uma das peças mais gostosas, mais simples de fazer. Tem uns truquezinhos na hora de colocar o fogo e tal, mas nada que você não dê conta, é muito tranquilo, é muito gostoso de fazer. Eu amo fazer esses estojinhos assim. O triplo eu gosto mais ainda, com 3 zíperes, sabe? Aí eu vou pegar o forrinho, né? Que eu cortei 4 vezes de 14 por 30, tá? Eu tô usando nylon emborrachado, mas você consegue usar o bagum ou até tecido. Eu sempre indico um forro impermeável, tá? Mesmo quando eu trabalho com tecido, as mães amam. Ai, Sandra, nossa, é super prático, né? Se cair alguma coisa, se borrar, a gente vai lá e passa um paninho e tá bom. Então, principalmente para peças infantis, gente, optem sempre pelo forro impermeável. Pra falar pra vocês, ó, gente, eu tô costurando aqui a frente do meu forro com a frente do meu material principal, tá? Esse forro aqui é o nylon emborrachado e a parte certa do nylon emborrachado é a parte mais bonita. Tem a parte opaca, meio mais clarinha. Essa parte com brilho é a parte correta, tá? Do nylon emborrachado. Eu ainda apanho com algumas cores. Aí você vai costurar até o final. Dar retrocesso. Aí você vai certificar, na hora de rebater isso aqui, que o seu forrinho tá bem puxadinho, tá? Porque isso aqui, se você não costurar direito, principalmente se você tá trabalhando com sintético, desmanchar sintético é muito ruim. Não é legal, tá? A chance de você perder o seu material e ter que fazer outro produto, outra peça, é grande. Tecido já é mais tranquilo, né? Aí você vai rebater isso aqui, tá? Ó, você vai rebater até o final. Eu tô achando o PVC um pouquinho mole por estar acostumado a trabalhar com sintético 08, mais encorpados, né? Porém, eu acho que quando eu fechar esse forro, ó, chegou no final, retrocesso, tá? Eu acho que ele com forrinho tudo vai ficar bonitinho porque é uma peça pequena, então não tem por que estruturar isso aqui. Se eu for fazer uma box G, aí eu já vou estruturar com TNT, gente, tá? Porque o PVC ele é fininho, tá? Mas eu adorei essa estampa. Quando eu abri a minha caixa de brinde, eu nem falo brinde, é presente, porque foi 1 quilo de presente que a personal mandou, né? Por conta do valor que eu comprei. Ai, eu fiquei tão feliz. Gente, não veio nada que eu já tinha comprado, tudo novidade. Ó, agora eu vou pegar aquela faixinha de 4 por 30 e eu vou colocar o outro lado do zíper que eu destaquei, tá? Ó, eu vou colocar aqui. Eu tô fazendo costurinha de segurança, gente, porque pra ficar bem explicadinho, eu não faço, eu já coloco o forro tudo junto, tá? Mas vamos lá. Vai fazer o mesmo processo que você fez no corpo, tá? Vai passar aqui bonitinho. Eu não uso pé de zíper, meninas. Eu não gosto de usar pé de zíper. Ó. Aí você vai pegar outro forrinho, tá? Vai colocar aqui, ó. Vai fazer o mesmo processo. Retrocesso no começo e no final. Antes eu queria começar uma peça hoje e terminar ontem. De tão ansiosa. Hoje eu já tenho mais calma pra fazer as minhas peças. E dá super certo. Não precisa ter pressa, não. Certo? Agora você vai virar isso aqui, ó, e vai rebater, tá? Vira isso aqui, certifica que o seu forro tá bem bonitinho atrás. Presta atenção. Retrocesso no começo e no final. Vai puxando o forrinho.
e vai rebatendo. Eu tava louca pra usar esse material, meninas. Foi... faz uns 40 dias já que chegou. E eu pensei, vou usar ele hoje. Aí mostrei pra uma cliente que queria um estojo, ela falou, Sam, eu gostei desse. Aí eu já falei, então vai ser esse que vai pra aula. Ó, retrocesso. Ó, como ficou. Ó, aqui é o canalzinho que vai o zíper. Forrinho, bem bonitinho, tá? Bem acabadinho. Agora eu vou encaixar isso aqui, tá? Ó. Eu alinho bem o zíper. E eu corto os dois alinhadinhos. É assim que eu gosto de fazer, a minha técnica, tá? Dá super certo. E eu sofria, meninas. Duas coisas que me fizeram sofrer na costura criativa no começo. Viés interno e externo e colocação de costura no zíper. Hoje em dia, modestamente, eu tiro de letra. Ó, tá alinhadinho isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma perninha no cursor e outra do outro lado. Aí eu vou mexer com isso daqui até eu sentir que alinhou os dois, tá? Ó, os dois estão encaixadinhos aqui. Eu dou uma olhadinha aqui em cima. Ó, você escuta um crequezinho, encaixou. Não tem segredo, é paciência, tá? Vai com paciência. Quando você vê, isso aqui fica automático até, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês os cursores que eu compro também, tá? Porque eles são muito bons. Mesmo simples, ó. Aí você faz novamente o mesmo processo, porque agora você já fechou a peça e você precisa que ela fique fechada pra continuar trabalhando, né? Ó, escutou um creque, passou. Agora, ó, tem dois forrinhos já aqui, tá? Você vai colocar tudo isso pra baixo, bonitinho. Vai pegar o seu segundo zíper, tá? São dois. E vai destacar. Você vai continuar com a colocação de zíper. Agora, do outro lado do canalzinho do zíper, tá? Da tirinha pro zíper. Vamos passar uma costurinha de segurança, tendo certeza de que os forrinhos estão todos pro lado certo, que é pra não costurar o que você não quer costurar aqui, tá, meninas? Sempre confere, tá? Faz uma costurinha de segurança. Essa máquina tá muito macia. Tô no paraíso com minha máquina nova. Ó, fez? Você vai fazer o mesmo processo. Vai colocar o terceiro forrinho, tá? Vamos conferir isso aqui. Colocar o terceiro forrinho. Retrocesso no começo e no final, tá? Confere se não tem nenhum forro embolado aí embaixo, pra depois você não ter uma surpresa. E vai. O segredo de você começar e terminar uma peça sem passar nervoso é não ter pressa. A pressa não vai fazer você produzir mais, vai fazer você produzir menos e ainda acabar o dia ansiosa. Ó, você já vê que já tá aparecendo, né? Você vai virar, presta atenção nos outros, vira esse e vai rebater, tá? Retrocesso no começo, rebate, prestando atenção nesse forro e nos outros, tá? Eles podem andar para um lugar que não pode e você costurar os forros. Você vai só rebater esse terceiro forro, tá? Ó. Eu fiquei feliz. A minha irmã, a Simone, ela é professora do SESI. Mas ela é costureira desde sempre de roupas, né? E aí ela assistiu uma aula minha de necessaire box e ela fez duas coisas mais lindas. Fiquei tão feliz. Ó. Ó, aqui tá pronta essa parte, tá? Ó, os 3 forrinhos, tá? Bonitinho. Isso aqui não tem erro, meninas. Eu já vou fazendo ele inteirinho, tá? Que é pra não ficar tendo que colocar depois esse canalzinho aqui. Virou. Última pecinha de zíper e último forrinho. Você vai colocar do outro lado, tá? Isso daqui, meninas, fazendo sem conversar, sem gravar, quando eu vejo tá pronto. É muito rápido, é muito rápido. Só se atentem de cortar as medidas certinhas quando você pega um projeto pra fazer, que você corta direitinho. O cortar é o mais chato, na minha opinião, mais demoradinho. Porque uma peça toda cortada bonitinha, nas medidas certas que o projeto pede, é coisa rápida de fazer. Essa peça aqui é rápida de fazer, então é peça pra ganhar dinheiro, não é mesmo? As peças que a gente mais ganha dinheiro são essas que você senta na máquina, faz rápido. E quando tá pronta, ela tem um efeito. Você viu um estojo com 2 zíper? Meu Deus, ó. Colocamos zíper da mesma forma, tá? Aí, com costurinha de segurança. Agora eu venho com forrinho, retrocesso no começo. Vai retinho. Retrocesso no final. Pronto. Agora você vai rebater. Esse é o último forro, tá? Rebate da mesma forma, tá? Que você rebateu os outros. Retrocesso no começo.
vai puxando o forrinho. Aqui já não tem outros forros, então você consegue trabalhar mais tranquilo. Isso daqui. Esse daqui tá isolado dos outros, né? E vai bem retinho, devagar, pra ficar, quando você terminar essa peça, ela vai ficar bem linda. Ó, tá tudo aqui já, tá? Um forro, 2, 3, 4. O estojo tá pronto já. Aí o que acontece? Antigamente, eu ia fazer isso aqui. Eu ia conferir pra onde que o zíper tava correndo, que é importante, tá? Ele tá correndo pra cá. E eu ia fazer assim, eu ia colocar o zíper aqui, depois ia passar novamente e ia desvirar essa peça. Na hora de desvirar essa peça, o que acontecia? Abria o zíper, tá? O zíper abria. Eu tinha que tomar muito cuidado, porque ele abria e aí eu tinha que colocar tudo de novo. Aí eu pensei numa forma super fácil. Ó, o zíper tá correndo pra cá, né? Tá fechando pra cá. Eu vou avessar essa minha peça, ó. O zíper tá pra cá, tá? Eu vou pegar, ó, pelos avessos e já vou passar o cursor. Então, eu não vou ter que fazer aquele movimento de desvirar essa peça fechadinha e arriscar abrir o zíper, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar os dois zíper, as duas perninhas do zíper aqui. Deixar ele do mesmo tamanho de entrada. Vou pegar o meu cursor, tá? E fazer o mesmo processo, ó. Encaixar um aqui. Encaixar o outro. Ó. Tem algumas meninas aqui de registro, e a minha irmã também. Ó, gente, ó. E fez um craquezinho, já era. Passou, tá? Já era no bom sentido, tá, meninas? É que deu certo. Ó, aí você travou a peça, abre aqui, ó. Encaixa de novo. Encaixa um lado do cursor, encaixa o outro. Alinha tudo isso, mexendo no cursor, tá? Ó, fechou. Nossa peça tá fechadinha já, tá? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu preciso achar o meio dessa peça, tá? Eu vou pegar, ó, jogo todos os forrinhos pra trás. Como que eu vou achar o meio dessa peça? Ó, eu vou alinhar esses dois zíperes, esticar não, né, gente? Não se estica. Mesmo que você não esteja costurando, não estique. Alinhar isso aqui e vou achar o meio. Aí, dou um piquezinho, tá? De leve. Piquezinho. A mesma coisa do outro lado. Eu vou jogar os forrinhos pra lá. Eu vou pegar os dois zíper, colocar bem alinhadinho eles aqui. E é assim que eu sei que isso aqui é o meu meio, tá? Esse é o meio do estojo, né? Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu gosto de já encaixar a minha tirinha nesse piquezinho que eu fiz, antes de juntar eles, tá? Ó, eu venho aqui, ó. Aqui tá o piquezinho, não tá? Eu vou colocar aqui e já vou costurar. Faça só uma costurinha de segurança. Ele vai ficar presinho aqui já, tá? Ó, ele tá bem aqui, deixa eu certificar, bem no meio. Que vai me dar menos trabalho depois, deixa eu ver. Ó, eu já deixei ele aqui, tá? Ó, já coloquei ele aqui no lugar que ele tem que ficar, tá? E fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, vou pegar esse piquezinho, vou encaixar aqui o meu puxador, tá? Deixa eu ver. Tá tudo certinho aqui. E vou costurar, tá? Deixar ele no lugarzinho que ele tem que ficar. Pronto, ó. Agora eu vou cortar o excesso. Ele ficou um pouco pesadinho, porque tá só o dó, né? Não tem estruturação nenhuma, mas isso aqui vai sair a hora que eu costurar. Nesses estojinhos eu costumo cortar só um pedacinho do material sintético e fazer o tirante, mas aqui eu tive que dar uma dobradinha nele por conta do que eu falei pra vocês, né? Porque esse fundinho dele, se eu não me engano, se chama spam esse fundo. Eu não achei legal pra corte a fio, né? Ó, meninas. Agora, qual que é o meio daqui? Ó, tomar cuidado, tá? Pra esse forrinho ficar livre aqui, ó. Qual que é o meio de cima? É isso aqui, tá? É essa tirinha do zíper, né? Que tem o zíper de um lado e o zíper do outro. Aqui é o meio. E aqui, ó, que eu vou pegar, vou colocar, tá? Isso aqui onde eu coloquei o meu puxador. E vou colocar um grampinho, ó.
eu vou clipar isso aqui, tá? Que é pro meu estojo ficar bem centralizado. A mesma coisa do outro lado. Onde que é o meio? É aqui, onde eu coloquei o zíper de um lado e do outro. Então, esse meio daqui vai encontrar com esse meio daqui, que é exatamente onde eu coloquei o puxador, tá? A gente vai colocar isso aqui bem encaixadinho. E a gente vai colocar um grampinho só pra segurar, tá? Sempre olhando os forros, meninas. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui, pra mim, parecia uma coisa. Eu não entendia isso, sabe? Não entendia. Mas é muito simples, gente. Deixa eu ver se consigo baixar isso um pouquinho. Acho que eu consegui. Pera aí. Porque pra mim isso aqui era um drama, entender, sabe? Olha só. Eu vou pegar, eu vou puxar todos os forros pra esse lado de cá, pra meu lado, tá? Aí eu vou começar a costurar aqui, meninas, ó. Retrocesso, tá? Aí, qual que é o segredinho desse forrinho? Ó, a gente vai costurar uma reta até o tecido, em cima do tecido Eu vou costurar e parar só pra vocês verem, tá? A gente vai costurar uma reta em cima do tecidinho do zíper, da cremalheira, que é aquela parte que abre e fecha, não. Então, vamos costurar devagar. Ó, já deu em cima. Antes de chegar na cremalheira, eu vou fazer um retrocesso e vou cortar. Ó. Vim até aqui, costurei o forrinho, mas não costurei a cremalheira, que é a parte que abre e fecha do zíper. Fiz um retrocesso, cortei a linha. Agora, eu vou jogar esse forrinho pra lá, tá? E vou jogar esse pra lá também, ó. Que esse forrinho, são dois casaizinhos, né? Ó. Costurei aqui, né? Subi no forrinho, subi no zíper, mas não subi na parte que abre e fecha, só no tecidinho. Fiz retrocesso, cortei a linha. Agora, vai voltar pra cá, ó. E vai voltar esse zíper, esse forrinho pra cá. Eu vou esticar bem o meu forrinho e vou costurar a partir do tecido do zíper, fazer um retrocesso e continuar e repetir isso aqui, ó. Subir nesse forro, fazer um retrocesso, mas não passar para a parte de plástico do zíper e cortar a linha. E depois repetir o processo no último forro, tá? Então, a gente vai virar isso aqui. Eu vou começar a costura bem em cima do zíper, mas não da parte que abre e fecha, da parte do tecido. Dou um retrocesso, continuo a costura para fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro forrinho. Venho até, ó, vim em cima do zíper, dou um retrocesso e corto. Agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Eu vou abrir pra lá, vou colocar esse pra lá, vou começar costurando em cima do forrinho, né? E até o final, tá? Dá um retrocesso aqui também, ó. Pra mim, isso aqui era um bicho de sete cabeças, gente. Eu ficava nervosa porque eu não conseguia entender. Eu fazia sem entender mesmo. Sabe quando você faz uma coisa sem entender, mas você faz? Sai. Mas o legal é você entender o que você tá fazendo, sabe? Você vai repetir o mesmo processo aqui desse lado, tá? Agora, eu não preciso, acho que, chegar mais perto da câmera, né, ó. Retrocesso. Tira o grampinho. Você vai costurar até o tecido do zíper. Fazer um retrocesso. Cortar a linha. Aí, você joga pra cá, pega o outro, que é o parzinho desse. E aí, você começa a costurar em cima do tecido do zíper, mas não do zíper, tá? Não da parte que abre e fecha, do tecidinho. E faz o mesmo processo aqui, ó. E depois vem e finaliza isso, tá? Ó. Costura no tecido do zíper, retrocesso. E depois continua. Vai ficar um espacinho aqui sem costurar, que depois a gente vai costurar isso aqui. Tudo em cima do zíper, então fica super seguro, ó. Isso daqui não vai ficar aqui, tá? A gente vai costurar daqui a pouco. Agora, eu vou costurar os forros, tá? Um lado dos forros, eu vou costurar inteiro. Você vai juntar esse forrinho aqui, tá? E você vai fazer essa costura assim, ó, tá? Eu faço assim, eu costuro primeiro embaixo. Aí, vou até o final. Costura lateral. Costura até onde você conseguir chegar. Não vai chegar até perto do zíper. É impossível, tá? Não tem como. A não ser que você esteja numa transporte duplo. O que você não vai usar pra fazer um estojo, né?
Eu acredito que o transporte duplo vai atropelando tudo, não vai ser um zíper que vai parar ela, né? Mas aqui você vai conseguir chegar até, acho que, no máximo. Apesar que essa minha é forte, gente, quase chegou no zíper. Mas você vai chegar aonde você conseguir chegar a costura, tá? Nesse primeiro forro você vai costurar toda, tá? Aqui, aqui, aqui. Aqui, o que você vai fazer? Você vai costurar um tantinho de um lado, só que você consiga puxar a caixinha de leite. Eu deixo o máximo que eu posso aberto. Ó, eu costurei 3 dedinhos só, tá? Dá uma espação e você vai costurar mais 3 dedinhos aqui, tá? Eu gosto muito dessas medidas mais aleatórias, gente, porque não é um projeto fechado, não é um projeto difícil, com muitos moldes, né? Então é uma coisa que a gente consegue ir fazendo do nosso jeitinho. Ó. Volta lá na outra lateral e costura também, que eu gosto de começar aqui do fundo, né? E aí o meu colocador vai alcançar direitinho. Ó, forrinhos todos fechados, tá? Ó, os 2 forrinhos fechados. Agora eu vou fazer as caixinhas de leite. Eu vou fazer nesse projeto aqui uma caixinha de leite de 4 centímetros, tá, meninas? Deixa eu já cortar esse excesso de zíper, tá? Ó, pode cortar o excesso do zíper. E pode selar, tá? Dá uma seladinha com isqueiro. Tá? Não precisa exagerar não, mas se certifique de que não ficou nem um fiozinho solto pra não desfiar aqui, tá? E vamos fazer já o que eu falei pra vocês, meninas, ó. Ó, ficou uma aberturinha aqui, não ficou? Por conta daquela técnica de você não costurar a cremalheira. Agora você vai fazer o seguinte, você vai torcer grosseiramente mesmo. E vai passar uma reta aqui, tá? Se você estiver trabalhando com uma doméstica, meninas, tomem cuidado, vai devagarinho e usem uma agulha, acho que 16, tá? Não usem agulha fina na doméstica pra fazer esse tipo de técnica. Você vai costurar em cima de um zíper, né? Não pelos sintéticos, porque o doll sem estruturação ele é molinho e o PVC mais ainda. Mas pela questão do zíper, tá? Pra você não quebrar a sua agulha no zíper. Ó, eu lembro quando eu costurava na doméstica, eu quebrava bastante. Ó, dá uma torcidinha aqui, uma dobradinha aqui, ó. E passa uma costurinha reta bem em cima dessa dobradura que ficou aqui. Isso aqui vai garantir que o seu forro tá totalmente fechado, tá? Faz isso nos dois lados, ó. Torce o forrinho. E na reta da costura, você vai passar uma bem em cima do zíper. Como a gente tá trabalhando com máquina industrial, a gente não tem problema nenhum de costurar em cima do zíper, tá? Eu demorei pra me acostumar com isso. Porque você sai de uma doméstica e vai pro industrial, né? É assustador. Ó, passa uma retinha aqui também. Isso daqui, eu já fiz estojo sem fazer essa técnica. Daí eu vi uma professora fazendo e eu achei bem legal. Isso garante que o seu forrinho tá totalmente fechado, tá? Aquele espaçozinho que você deixou por não passar por cima da cremalheira, aqui você vai compensar. Vai fechar, tá? Agora a gente vai cortar a caixinha de leite, meninas. Deixa eu pegar minha régua, que eu quis deixar tudo prontinho aqui e esqueci. Eu tenho régua própria pra caixinha de leite, mas foi só moda. Eu só gastei porque não preciso. Eu gosto de usar a minha régua normal, sabe? Ó, você vai medir 4 centímetros da costura pra dentro e da lateral pra dentro. Se você medir 4 centímetros daqui pra dentro e 4 daqui pra dentro, vai dar erro, porque isso aqui isso aqui é o final da peça, não isso aqui, tá? Então, da costura pra dentro 4 centímetros, da lateral pra dentro mais 4 centímetros, tá? Eu sempre falo isso porque eu errava bastante, às vezes as minhas peças ficavam tortas e aí quando eu ia ver era isso. Meninas, eu vou fazer com 3,5 centímetros, tá? Eu acho melhor. 4 ficou muito perto. Vamos fazer com 3,5 a caixinha de leite, beleza? Mas eu vou colocar lá pra vocês, então não se preocupem que vai estar na descrição do vídeo, tá? Essa peça aqui, ela é útil, é uma das peças mais vendáveis, porque ela é útil. Ela é prática. E você, dependendo do material que você usa, você muda totalmente a intenção do uso da peça, né? Você vai fazer uma necessaire, aí você coloca uma alcinha, por exemplo, tem uma ali de bordado que eu vou ter que montar para cliente, ela pediu para colocar uma alcinha, porque o filho dela vai ficar mais fácil para ele carregar, né? Então, assim, você muda algumas coisinhas nela e muda a proposta do material, ela virou uma necessaire linda para adolescente, para adulto, sabe?
Ó, meninas, se você fizer todo preto, fica um porta-caneta para um estojo para homem, também um marrom, né? Ó, já risquei minha caixinha de leite de 3,5 por 3,5, esqueçam o 4, tá? É 3,5. Na hora de cortar, eu achei que ficou muito em cima. E aí eu achei que por causa de meio centímetro ia fazer mais diferença, tá? Aí você corta sempre meio pé de máquina pra dentro, tá? Não corte na linha. Essa peça aqui, quando você risca, você corta meio pezinho de meio centímetro, na verdade, pra dentro do risco que você fez, tá? Aí o dia que essa tesoura da Jack desamolar, eu vou ter um ataque de pelanca, porque ela é muito boa. Mandar amolar. Ó, como já tinha uma costura aqui, meninas, ó, isso aqui já era uma costura e eu cortei, eu vou dar um retrocesso, uma costurinha aqui nos 4 cantos, tá? Porque aí na hora de montar, não vai ter problema disso aqui desabar e desmontar, tá? Então, ó, só um vai ver. Só pra dar uma reforçadinha, tá? Ó. Então, na hora de montar, ela vai descosturar, tá? Ó, a gente já vai fechar as caixinhas de leite, tá? Ó. Aí você segura bem aqui bonitinho, tá? Ó, tem que estar bem alinhadinho, ponta com ponta, tá? Pra dar certo essa caixinha de leite. Ó. Como eu usei costura nas estampas, eu uni as estampas, presta atenção, quando você for abrir a caixinha de leite, você perceber que tá descosturando o rebate da união dos tecidos, dê uma costuradinha, vai e volta também aqui. Esse meu não tá descosturando, então não vai precisar, tá? Mas nessa junção aqui, ó, dos tecidos, se você ver que vai descosturar, dê uma costuradinha, tá? Ó, pra poder não desmontar. Mas se você abrir com cuidado, como foi feita a costura pra rebater também, ela não vai descosturar, tá? Vai ficar tranquilo. Ó. Deixa eu ver os dois lados aqui primeiro. Chamada desconhecida. Ai, gente, não aguento mais essas ligações. Mas isso não é só pra mim, né? Então, nem digo nada. Aí a gente tá aguardando alguma ligação, alguma coisa, nem atende. E aí depois perde a ligação importante, né? Ó, eu segurei aqui, vou passar uma costurinha na caixinha de leite, tá? Se você ver que a caixinha de leite mudou, entortou, conserta, tá? Costura retinha. Outro lado a mesma coisa. Agora você vai fechar esse outro lado aqui, tá? Com cuidado pra não descosturar essa união que você fez dos dois tecidos, né? Pra ficar bonitinho e você não ter que ficar costurando depois uma peça pronta, já ter que desmontar, tá? Ó, aí você segura com um clipezinho, tá? Vira do outro lado, faz a mesma coisa. A última caixinha de leite, ó, bonitinho. Pronto. Aí você vai lá, retrocesso no começo e no final. Você atenta pra que tá bem retinho isso aqui, tá? Quando você desvirar, você não tem nenhuma surpresa ruim. Ó. Ó, as 4 caixinhas de leite estão fechadas, tá, meninas? Ó. Ó, gente, experiência, quando você tem experiência suficiente pra fazer algo de olho, não é relaxo, é experiência, é técnica também, tá? Aqui, vocês cortem uma caixinha de leite de 2 por 2 e aí fechem bonitinho, tá? Eu vou fazer de olho, tá? Eu vou puxar aqui, ó, eu vou fazer de olho porque eu já tenho muita experiência, gente. A caixinha de leite do material principal eu corto, eu risco e corto. A de forro não, tá? Aí você faz ó, faz uma orelhinha aqui, daquele jeito, ó. Vou fazer e mostro pra vocês, tá? Acabou a minha linha de bobina, eu vou usar uma branca mesmo, pra não interromper a aula, tá?
Não tem por que trocar, eu já fiz todos os embutidos. Não tem por que encher. Ó, meninas, eu fiz assim, tá? Puxei e fiz, tá? Isso daqui é experiência, tá? Não tô com pressa. Mas eu não tenho por que riscar a caixinha de leite aqui nessa aula pra vocês. Se vocês... Ah, não, eu prefiro riscar porque... Eu prefiro assim, aí risquem uma caixinha de leite 2x2 no forrinho, tá? Risquem, cortem e façam a caixinha de leite de vocês 2x2, tá? Eu vou colocar essa observação também na descrição do vídeo, tá? Ó, meninas. Faz isso nos 4 cantos dos 2 forros, tá? Eu vou cortar isso aqui, porque eu não quero volume, tá? Até porque eu não estruturei essa peça, então eu não quero volume nela. Ó, corta com cuidado, tá? Os 4 cantinhos do forrinho. Peça vendável, meninas. É a peça que enche o olho das mães. Presente. Ai, Sam, eu tenho aniversário. O que você tem aí? Quando eu mostro estojo, não acredito, é esse mesmo. Então, assim, invistam, tá? E pouco material, meninas. Muito pouco material. Ó, como eu usei a linha de nylon 60, eu vou cortar as perninhas, deixar um pouco menor e vou selar isso aqui, tá? Eu não preciso mostrar... Ah, ó, isso daqui já tava sem linha, meninas, ó. Tava sem linha e já ia sem costurar. Quando eu fosse desvirar, eu tenho uma surpresa. Eu fiz a costura e tava sem a linha na bobina já. Deixa eu conferir até se as outras estão costuradinhas. Tá, tudo certinho. Aí, procura as perninhas maiores das linhas, corta e dá uma selada em todas elas, tá? Com cuidado. Por conta do forro e do material, né? Que é todo material que pega fogo fácil, tá? Então, só chega devagarinho com isqueirinho, tá? Mais nas pontas, onde os forrinhos estão, tá? Aqui na junção dos tecidinhos que você fez. Aí você vai... Ó. Agora é virar, meninas. Eu já vou virar o estojo. Ai, que nervoso. A gente vai virar por esse forro aqui que eu deixei aberto, tá? Ó. Vira todo o estojinho. Ó. Ó. Aí você vai nos cantinhos, ó. Aproveita que ele tá ainda, o forrinho tá aberto, desvira tudo, tá? Não use a unha pra isso. Tome cuidado, tá? Se você tem unha grande, não use a unha. Inclusive a minha eu vou fazer cesta já, porque já tá grandinha. Ó, unha curta, tá? Curta não, gente, unha com cuidado, gente. É uma unha comprida, né? Mas tomem cuidado, tá? Sempre com a ponta dos dedos ou com isso daqui, ó. Ó, eu viro minhas quininhas com esse dedo aqui, tá? Com cuidadinho. Ó, eu desvirei todo ele, ó. Quase interromperam meu vídeo por causa da Clara, gente. Aí não dá, né? Se eu atendesse, ia ser interrompida. Pelo amor de Deus. Ó. Aí acabei de desligar outra ligação. Ó, aqui também, tá? Vinquem bem. Quando você estiver trabalhando com... Quando você tá trabalhando com tecido, você passa o ferro. Quando você tá trabalhando... Desligar de novo, gente. Desculpa. Quando você tá trabalhando com sintético, vinca bem, tá? Olha que amorzinho que já tá ficando. Agora você vai pegar... Esse forro que você deixou descosturado, você vai costurar, tá? Eu viro ele e rebato, ó. Uma costurinha simples. Retinha, tá? Ó, agora eu vou virar o forrinho aqui. Mesmo que seja um material com desfio, gente, tomem cuidado de virar ele, tá? Ó. Aí eu vou passar uma costurinha reta, tá? Retrocesso. Ó, uma costurinha reta pra fechar aquele forrinho que ficou aberto, tá? Retrocesso no final. Ó. Corta os excessos de linha, tá? Sela bem rapidinho. Selar é importante, gente, tá? Não deixem pra... Ai, acho que não precisa. Não precisa sim, tá? Agora você vai arrumar esse forrinho aqui que tá super espaçoso, tá?
Eu adorei esse nylon emborrachado, gente. Ele também dá a estrutura que o Bagum dá, sabe? Eu tinha um pouquinho de medo de não dar. Mas eu confesso pra vocês que eu tô viciada já. É muito gostoso trabalhar com nylon emborrachada. E além do visual, gente, tá? Se você faz uma bolsa e usa o nylon emborrachado, nada contra o Bagum. Inclusive, nos projetos de maternidade, eu ainda tô preferindo o Bagum estampado, bonito, sabe? Mas pra bolsa, tiracolo, umas bolsas que eu tô fazendo aí pra minha vitrine, pras minhas clientes. Aquelas bolsas ali fica muito mais show. O forrinho de nylon emborrachado, tá? O forro de nylon emborrachado agora saiu uma cor rosé, coisa mais linda. Gente, olha, que amorzinho. O estojinho tá pronto. Eu não vou ficar mostrando muito ele, porque eu tenho que fazer o porta-higiene, tá, gente? Então, vamos lá. Porta-higiene. O porta-higiene, que eu também vou falar as medidas lá, tá? Mas eu cortei uma vez no sintético 17 por 22, tá? E uma vez no forrinho um pouquinho maior, ó. Eu gosto que sobe, tá? Cortei uma vez no plástico cristal 40, mas pode ser o 30 também para esse projeto. 12 por 22, tá? Eu cortei por 23, porque depois eu dou uma refiladinha. Eu vou pegar o zíper aqui, deixa eu ver como que vai ficar melhor essa peça, ó. Como ela não tem direção, ó, eu já vi que assim vai ficar bonitinho. Então, aqui que vai ser o zíper, tá? Você vem com o zíper, direito com o zíper, com direito do sintético. Esse é bico, gente, é rápido, é pra você ganhar dinheiro assim, tomando um chazinho, que nem eu tô tomando agora. É divertido. Eu amo costurar, gente, desde uma mochila assim, multifuncional, até um porta-higiene, porque a costura, ela me salvou de muitas coisas, sabe? Uma das coisas foi a depressão. Os filhos todos criados, sabe? Todos não, gente, eu tenho 2, tá? Não são muitos. O meu filho mais velho é advogado, a minha filha caçula é fisioterapeuta, a que é apaixonada por costura, a Luísa. E eu vou falar pra vocês, a costura, ela me salva todos os dias, sabe? Eu amo costurar. Ó, gente, direito do tecido, do principal, com direito com o zíper viradinho direito também pra baixo. Agora eu vou vir com forrinho, tá? Ó. Forrinho. Retrocesso. Ó, agora eu vou virar isso daqui e vou rebater, tá? Aquele mesmo processo que eu fiz com os forrinhos do estojo. Agora a gente vai esticar bem bonitinho o forrinho. Retrocesso e vem. Rebate isso aqui, bem bonitinho. Eu preciso comprar mais a minha linha nylon 18, porque bege 18, a nylon 60, porque, gente, é uma linha maravilhosa. Ela cabe em tudo, é impressionante. Agora você vai costurar uma costurinha de segurança a toda volta. Vai fazer uma costurinha de segurança. Costurar uma costurinha é bom. Ó, a toda volta, bem na beiradinha, tá? Isso aqui vai vir viés depois, então evita fazer uma costurinha muito larga pra não ter que tirar material daqui, tá? Ó, bem na beiradinha mesmo, tá? Sempre segurando o material, nunca puxando, tá? Agora você vai cortar esse excesso, o excesso do forrinho, então, ó. Agora eu vou cortar o excesso do forrinho. Essa pecinha aqui é brincadeira, gente, de criança. E sem contar como é útil, né? Quando eu apresentei esse kit para as minhas clientes, na hora eu vendi. Na hora eu vendi todos os que tinham prontos. E isso aqui já é encomenda, gente. Isso aqui eu já tô fazendo porque tá encomendado já, sabe? Graças a Deus, gente. Ó. Prontinho, tá? O corpinho. Agora eu vou pegar esse forrinho, esse pedacinho aqui de 17 por 20... 12 por 22 e vou colocar no topo dele, um dos lados dele, o lado mais largo, tá? Eu vou colocar um viés. Eu vou trabalhar, eu não costumo misturar, gente, viés de tecido, de algodão com sintético, mas cabe, tá? Aqui cabe, fica bem legal. Eu não vou usar um viés de duna, um viés mais pesado. Eu vou colocar um viésinho mesmo de algodão. Eu tô usando o viés Ele é 100% algodão, tá? É um viés a destaque, eu adoro. Ó. Aí eu vinco aqui bem no meio, tá? Bonitinho. Ó.
E eu vou encaixar aqui, ó. Depois que eu dobrei, eu vou encaixar, ó, tá? Eu vou encaixar esse plástico no meu viés, tá? Ó. E aí eu vou fazer uma costurinha aqui, bem na beiradinha. Na parte de dentro do plástico, tá? Eu tô com vivo na cabeça, porque tem umas pessoas me pedindo pra fazer aula de colocação de vivo. Eu vou fazer de vivo, de plástico e de espaguete. Eu preciso terminar umas encomendas aqui, ó. Ó, meninas. E meninos, né? Tem muito menino costurando. Nossa, tem os professores de costura que fazem cada bolsa que eu fico doida. Coisa mais linda. Ó. Agora eu vou encaixar o zíper aqui, ó. Eu vou pegar, colocar pra dentro da minha máquina, tá? E vou encaixar o zíper aqui, meninas, ó. Ó. Eu vou fazer uma costurinha aqui, tá? Bem pertinho da cremalheira. Não muito perto que atrapalhe o cursor correr, tá? Ó, eu vou colocar aqui, bem alinhadinho. Retrocesso no começo. Vou encaixando aqui. E retrocesso no final. Eu cortei um pouquinho maior esse plástico, eu falei pra vocês, né? Ó, tecido principal com forrinho. O zíper. E ó, tá? Agora a gente vai colocar o cursor aqui. O cursor, gente, é que eu sempre falo. Não tem uma regra, você não vai cometer um crime colocando o cursor pra fechar pra direita, mas a gente gosta de fechar sempre pra esquerda, tá? Então eu vou colocar da direita pra esquerda esse cursor pra fechar. Gente, o meu ateliê box chegou ontem. Ai, eu preciso mostrar pra vocês, mas eu vou mostrar num próximo shorts. E vou mostrar a peça que eu vou fazer com eles, tá? Pra vocês. Ai, coisa mais linda, gente. Nossa senhora. Ó, encaixei daquele mesmo jeitinho. Tá colocado o zíper, ó. Você vê que sobrou bastante plástico. Então, eu poderia ter cortado isso aqui com 10 ou até 9, tá? Porque, gente, desperdiçar material não dá. Eu vou cortar esse excesso aqui, isso aqui vai servir pra alguma coisa, tá? Eu não vou jogar fora esse excesso, não. Ó, a linha... Veja se tá tudo certo, ó. Coloca um crampinho aqui, desse lado, tá? Ó. Grampinho aqui pra segurar. Se certifica que tá bem alinhadinho e coloca outro grampinho aqui, tá? Eu vou ver se tá a mesma medida, tá. Ó. Agora eu vou costurar começando daqui e até finalizar, tá? É uma costurinha de segurança, só pra segurar, porque aqui vai vir o viés, tá? Ó, aí você vai costurar. Bem bonitinho. Se você tiver numa doméstica, quando for passar por cima do zíper, é só passar mais devagar, tá? E usar uma agulha adequada, né? Ó, costurei, tá? Tá tudo costuradinho aqui, bonitinho. Agora eu vou cortar esse excesso, tá? Excesso de zíper. Excesso de plástico, tá? Ó. Corta bem pertinho da costura que você fez, bem bonitinho, tá? Porque na hora de colocar o viés, vai ficar bem alinhadinho, tá? E corta aqui também. Vocês viram, gente, essa peça, como é bico de fazer? Super tranquilinha, rápida. E pensa numa peça que vende, gente. Eu vendi muito na pandemia, sabe? Não gosto nem de lembrar. Mas eu vendi muito na pandemia, essas peças com plástico assim, sabe? Porta-máscara, tudo. Ó, agora, como tem, sempre falo pra vocês, sela isso aqui, tá? Sela isso aqui. Nunca deixe zíper de Asborneon sem selar, tá? Porque você pode ter um susto. E, gente, eu nunca tive essa situação, sabe? De cliente reclamar, mas eu creio que deve ser muito frustrante. Então, pra evitar, né? Pode acontecer, é claro, gente, né? Ainda mais a gente que é dona de casa, tudo, né? Eu tenho filhos adultos, mas não, por isso eu deixei de ser mãe, de me preocupar com eles também. Então, a gente tá sempre com muita coisa na cabeça. Mas prestem muita atenção nesses detalhes, tá? De selar, zíper, tá? Selar coisas que desfiam, tá? É importante. Agora, meninas, o que eu vou fazer? Ó, meninos, eu vou arredondar isso daqui, tá? Eu vou usar essa reguinha que eu comprei na Gente, quase que eu falo o nome de uma loja aqui da minha cidade de carro. JJ Fivelas, tá? Quase que eu faço propaganda aqui. Ó, eu falo onde eu compro porque não é propaganda, gente. Meu canal tá só começando, eu não ganho nada pra isso. Mas, meninas, quando eu precisava saber, ai,
Ai, fulana, ai, amiga, onde você compra? É, tá em tal lugar. A gente é uma comunidade de mulheres que a gente tem que ajudar uma outra. Eu não tenho o menor problema de falar onde eu compro minhas ferragens. A ferragem eu parei de falar porque o lugar que eu comprava me decepcionou um pouco com relação ao atendimento. Então, assim, eu vou pegar ferragem, comprar ferragem semana que vem e conforme for eu aviso pra vocês. Ó, menina, esse lugar atende legal, ferragem é legal, tá? Mas enfim, eu não tenho o menor problema de falar que eu compro na Personal Art, que eu compro na Ivone Plásticos, na Plásticos Ivone, que eu compro na Carol Plásticos. Eles são maravilhosas. Elas me fornecem materiais maravilhosos e eu não tenho o menor problema de dividir com vocês isso, entendeu? Não tem o menor problema, isso não é problema, porque, gente, é muita covardia, é muito egoísmo você ter passado por momentos de precisar de informações e ter tido essas informações e de repente você não passar essas informações para adiante, sabe? É muita, na minha opinião, é muita covardia. Então, assim, qual é o problema de eu falar pra vocês onde eu comprei a minha régua, que eu fui super atendida na JJ Fivelas. Lá na Personal, não cabia uma formiga lá. E, gente, o menino parou, foi lá me mostrar. Essa reguinha aqui eu já peguei na gôndola lá, mas as matrizes que eu precisei ele pegou pra mim, sabe? Então, assim, um atendimento nota 1000. Muito bom, sabe? Então, esse daqui eu comprei na JJ Fivelas, tá? É uma reguinha pra você fazer as abinhas, né? As lapelas. E tem os cantinhos de 1 a 4 centímetros, tá? Eu vou usar 3 centímetros aqui, tá? Eu vou usar 3 centímetros. Ó, eu vou riscar aqui, tá? 3 centímetros. E vou riscar aqui também. Meninas, um minutinho que tem Shopee na porta, né? Coisa rápida. Voltei, meninas. Eu falei pra minha irmã Cibele que podia entregar as coisas da Shopee dela aqui. Aí chegou bem agora. Ó. É claro que eu vou perguntar pra ela o que que é, né? Quando chega coisa da minha filha que ela fala, mãe, não abre. Não abre as minhas coisas. Que eu quero abrir. Ó. Aí você vai fazer isso aqui, tá? Essa curvinha aqui você faz como você quiser. Você pode fazer com um fundinho de linha, tá? Faça o que você... Isso aqui não tem uma regra, tá? Não tem uma medida certa, não. Não tô conseguindo riscar, vou riscar do outro lado. Eu tô usando os 3 centímetros, tá? Que eu achei bem adequado pra peças menorzinhas assim, ó. Aí você vai riscar aqui. Não gosto de usar caneta. Usei agora sem prestar atenção. Ó, se você puder, compre sim, tá? Ou um lápis 6B. Ó, isso aqui eu coloquei uma caneta, mas isso aqui é uma canetinha pra riscar sintético, tá? Aí você vai costurar bem em cima de onde você riscou. Bem em cima, tá? Costura bem em cima. Do outro lado a mesma coisa. Aí você corta, tá? Ó, corta e vai ficar arredondadinho, tá? Ó que gracinha, já tá bonitinho, né? Agora a gente vai aplicar o viés, tá? Como é um viés de algodão, eu vou diminuir um pouquinho os pontos, porque senão fica não fica um visual tão bonito assim. Eu tô usando um verdinho pra combinar aqui, tá? O que que eu faço pra colocar o viés? Vamos lá. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Ó, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó, as costas da minha peça e eu vou abraçar aqui, ó, tá? Isso aqui foi um acabamento bem legal. Ó, eu vou abraçar, ó. Peguei e abracei, tá? O viés ao contrário, tá? O direito do viés com o direito da peça. Eu vou abraçar aqui esse cantinho, eu tô aplicando nas costas, porque eu vou virar o viés e fazer o acabamento na frente, tá? Ó. Ó, aí eu vou fazer um retrocesso.
E eu venho com o meu viés. Gente, o viés é super tranquilo de aplicar, tá? Eu amo peça com viés. Tem peça que não precisava viés, eu vou lá e enfio o viés nela. Aí vai bem devagarinho. Acho que embolou a linha aqui, deixa eu ver. Não, vai diminuir o ponto, ela ficou um pouco pesada. Vou aumentar um pouquinho o ponto mais. Eu tô trabalhando em cima com linha nylon, né? Ó, deixei no número 4 ponto, tá? Ó, já melhorou. Pera aí, a linha de cima embolou. Só acontece quando tá gravando. Mas acontece com todo mundo, né? Ó. Pronto. Agora eu vou colocar a costura na beiradinha, bem nessa dobrinha aqui tem uma dobrinha aqui, você costura bem em cima, tá? E vai curvando. Eu achei que esses 3 centímetros são perfeitos para curvar. Eu vou usar os 3 também nas minhas capas de caderneta. Eu faço bastante capa, inclusive tem 2 para entregar no final do mês. Talvez eu já grave, meninas, também, pra vocês, tá? Como eu faço as minhas capas de caderneta, tá? Eu tô fazendo todas elas de sintético também, faz sempre que eu não uso tecido. Eu tenho uma cliente que ela faz questão de tecido. Nem adianta oferecer sintético, ela fala, não, eu quero tecido. Ó, aí você vai, tá? Vem no cantinho. Quando chegar próximo aqui do final, você vê quanto que eu preciso cortar pra poder fazer aquela viradinha, né? Pro acabamento. Aí você vira aqui, tá? Ó, do mesmo jeito que você fez. E aí você costura e dá retrocesso. Ó, meninas, ó. Ó, eu costurei o viés daqui de trás, né? Ó, tá? E eu abracei ele aqui. Deixa eu tirar esse excesso de linha. Ó, agora eu vou virar isso aqui pra poder finalizar a peça, tá? Ó, eu vou abrir isso aqui, tá? Ó, dos dois lados. Sem puxar, porque esse viés aqui, ele é cortado enviesado, né? Por isso o nome já diz viés. Se você puxar o viés, você vai tirar a estrutura dele, você vai deixar ele todo torto, tá? Então não puxe não, só com cuidadinho, tá? Ó, aqui, virar todinho o viés, né? Eu acho que dependendo da peça, o viés de tecido fica bonito também. Uma peça infantil geralmente fica, tá? Quando é uma peça adulta, mais sofisticada, não que isso daqui não seja, aí você opta pelo viés de sintético, tá? Um Duna, eu gosto muito do Duna pra viés. Não fica, já não vai ficar tão legal um viés, mas essa peça infantil aqui casou direitinho, tá? E ficou prática também, né? Ficou mais tranquilo. Ó, aqui eu vou alinhar isso daqui, ó. E vou virar aqui, tá? Ó, vai ficar bem bonitinho. Deixa eu ver aqui, ó, tá? Aí eu vou colocar os grampinhos. Eu sou apaixonada por eles, que eu uso eles até quando não precisa. Ó, pra poder eu já ir, ó, deixando bem bonitinho isso daqui, tá? Ó, o viés, eu gosto do viés de algodão, porque ele curva bem. Ele já foi feito pra isso, né? Vai ajeitando aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ó, vai alinhando bonitinho aqui. Ó, aqui em cima você faz a mesma coisa, tá? Ó, alinha bem, puxa, tá? Depois você vai usar um agulhão, porque na hora que você for iniciar essa costura, a parte de baixo vai querer brigar pra vir pra cá. Então, você empurra ela pra baixo, tá? Ó. Tenta deixar ele todinho com a mesma medida de viradinha que você deixou, tá? Ó. Ó. Aqui eu vou usar esse agulhão, meninas, no começo e no final, porque isso aqui fica um certo excessinho aqui, ó, tá? Aí você empurra pra dentro e passa a costura, tá? Vou ver se precisa do agulhão. É, vai precisar, ó. Esse aqui tem uma partinha de baixo saindo, ó, já enfiei o agulhão. Começa daqui uns 3, 4 pontos pra dentro, vai, faz o retrocesso e aí você continua, tá? Vai bem devagarinho pra você fazer uma colocação bem bonita do viés, tá? Bem na beiradinha. Ó, você vai virando e fazendo. Vai virando e fazendo. Você vira a peça, senão, tá? A máquina tá aí pra costurar. Você vai virar a sua peça, tá? Bem devagar. Ó,
Vou precisar do agulhão só no começo e no final. Porque a parte de baixo, que eu dobrei, ela tende a querer sair e vai ficar feio, né? Vai ficar parecendo algo que não é pra aparecer. Então aqui eu vou conferir, ó. Tá saindo um pedacinho aqui, você pega o agulhão, ou até uma ponta de uma tesoura que não seja muito afiada. Ajeita, tá? Ó. Ó, gente, tá pronta a peça. Deixa eu cortar essa linha. Aqui atrás ficou a linha de algodão, que eu falei pra vocês, acabou a linha, né? Então não preciso queimar, tá? Dá só um calorzinho, porque aqui atrás também tem restinho de linha de nylon, né? Mas só um calorzinho. Na frente você já vai dar uma seladinha melhor. Ó, meninas, vocês gostaram? Olha que amorzinho. Ó. Ele tá fechando pra esquerda, tá? Olha só. Esse é o kitzinho de hoje, que eu prometi pra vocês, tá? Ó, estojo duplo, que pode ser necessário multiuso, que pode você fazer com um material mais sofisticado, um preto, e vender para homens, para escritório, para guardar caneta, separar lápis de caneta, de borracha, tá? Ó, isso daqui é uma peça que ela é super útil. Eu indico para vocês o seguinte, eu vou fazer essa peça aqui para um adolescente, vou fazer para um adulto, e até a minha cliente, que tá bordado ali pra fazer, ela pediu, coloca uma alcinha pra mim, Sandra, pra ele carregar, pro Cauê carregar, assim. Então, se você for fazer um necessaire que você quer vender como um porta-maquiagem ou algo mais adulto, ó, eles gostam de alcinha, tá? Essa aqui a mãe pediu pra que não colocasse, porque ela vai colocar na mochila, ela acha que atrapalha. Então, cada um tem uma forma de pensar, né? Ó, meninas, kit prontinho, tá? Demorou um pouquinho, porque eu falei com vocês e tal, né? Mas é super rápido. Deixa tudo cortadinho e vai montar as suas peças, tá? Ó, eu dei uma abaixadinha aqui na câmera, deixa eu subir ela de novo. Peraí. Vocês estão vendo bem de perto minha cara de bolacha. Ó, meninas, vou deixar aqui pra falar com vocês, ó. Eu espero que vocês tenham gostado das peças de hoje, tá? Muito vendável. Eu vou trazer aqui só peças que eu vendo mesmo, que saem bastante aqui no meu ateliê. Eu vou trazer ideias e formas de fazer para facilitar a vida de vocês, como já as meninas que me ensinaram trouxeram para mim ideias pro meu ateliê e facilitaram a minha vida, tá? Ó, esse kit aqui, gente, vende o ano inteiro. Isso aqui não é peça, é atemporal, é o ano inteiro vende, tá? Eu tive a ideia de fazer os stories porque as mães começaram a pedir para voltar às aulas, né? Ai, meu filho tá reclamando que voltaram às aulas, eu vou dar um estímulo para eles. Isso aqui é um baita de um estímulo. Olha que amor, né? Meninas, eu peço para que, se você ainda não está inscrita no meu canal, que você se inscreva, me dá aquela forcinha, curte os meus vídeos, tá? Compartilha. Se você quiser comentar, comenta. Se tiver alguma crítica, pode fazer, né? Desde que com respeito, eu aceito críticas. A gente aprende todos os dias. Eu não sei nada, ninguém sabe nada, né? A gente compartilha conhecimento para viver melhor, para aprender, né? Para refinar as nossas técnicas, mas assim, eu tô aberta a críticas. E se tiver elogiozinho, eu vou agradecer muito, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu nem montei ainda a clutch, mas a próxima aula vai ser uma clutch de montana. Eu trabalho muito com montana aqui no ateliê, tá? Então, essa clutch, gente, é papum. Cortou, fez, tá pronta, ganhei dinheiro. Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como eu personalizo as minhas clutches de sintético, que eu personalizo com filme de recorte, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente vocês. Que bom que eu consegui gravar esse vídeo. Eu pra celular, pra mexer em celular, memória, eu não entendo nada. Ainda bem que meu filho me socorreu. Então, até a próxima, tá? Que Deus abençoe grandemente. E se inscrevam no meu canal, por favor, me deem uma forcinha, tá bom? Até mais, então. Uma boa semana a todos, tá? Que Deus abençoe.